Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia, Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver esse vídeo. Bom, continuando o show de horrores da hipocrisia que demonstra que nem mesmo os maiores defensores da pseudo-estratégia sanitária do momento, o lockdown, conseguem escapar graças às pessoas interessadas, desocupadas ou carregadas da indignação da destruição da vida econômica e das capacidades de se manter saudável da população geral. No último vídeo eu comentei do Mandetta, batendo um X1 na sinuca, e do ditador da Califórnia se encontrando em um jantar chique sem máscara e medidas de distanciamento. Bom, a número 1 no quartinho da hipocrisia hoje é a Manuela Dávila, com aqueles seus 2 posts, um lá em março onde ela aponta as medidas de isolamento condenando o Bonoro por falar que as pessoas deveriam continuar suas vidas, o que vem sendo apontado que de fato é o que deveria ter sido feito, obviamente adotando medidas de proteção que já foram praticadas em outras pandemias. Naquela época, tínhamos menos informações do que agora sobre o vírus, e era até compreensível a posição histérica de leigos por conta do Imperial College e da divulgação daquela lambança de artigo financiado pela OMS por um grande pseudocientista brasileiro. Na época, tudo isso não passava de um jogo político que acontece e sempre acontecerá entre os parasitas do Estado, mas após as últimas ocorrências na história do Carrefour, a mesma lança uma declaração invocando uma manifestação que naturalmente implica em uma aglomeração, em um momento que supostamente estamos tendo dados que sugerem uma segunda onda de contaminação, mas que são altamente questionáveis, pois a maioria das preconizações de testes por PCR no mundo todo estão usando posologias de ciclos para a identificação da presença do vírus acima do recomendado, e isso naturalmente aumenta a taxa de falsos positivos a um patamar absurdo. Mas isso é conversa para outro vídeo. A Manu mostra aqui, devido à suposta situação atual perigosa, que ela tem um botão de liga e desliga do vírus e da crítica da mídia mainstream, que sempre faz vista grossa dependendo de quem fala ou faz a ação contraditória. Ainda, esse padrão duplo de criticar apenas quando convém é aplicado quando eventos privados são altamente criticados por aglomerar pessoas, mas quando é uma comemoração de uma das vertentes que suportam a narrativa esquerdista, novamente, o botão de desligar do vírus é acionado e a mídia, curiosamente, troca uma série de palavras que usam para desqualificar elementos fora da sua influência que fazem o mesmo. Toda essa situação serve para demonstrar que vivemos uma pandemia política da disputa de poder e controle social por agentes que vivem nas sombras. O ignorar da ordem política, principalmente com medidas draconianas como lockdown, prisões de inocentes ou multas e ameaças de pessoas sem máscaras, são importantes em um momento como esse, pois, dessa forma, a podridão da agenda política fica exposta pelas tomadas de ações diretas por projetos de ditadores. E, ignorando, a autoridade perde grande parte da sua imposição de ordem na primeira linha de contato, o medo. E pessoas que ignoram ordens absurdas de policiais, fiscais e cidadãos com uma síndrome do totalitarismo enrustido inibem grande parte dessa influência imediata nas nossas vidas. Já temos grandes exemplos de tentativas e ameaças atuais por elementos políticos como Dória com as vacinas e o prefeito de Belo Horizonte ameaçando diretamente deter indivíduos que não respeitarem as leis arbitrárias que ele colocou, assim como interditar estabelecimentos. A desobediência civil de leis e ordens erradas é uma prática de indivíduos que possuem pensamento crítico e um desenvolvimento cultural que os permite enxergar o perigo de se ficar em silêncio ao meio de tudo isso que anda acontecendo. Então cuidado, pessoal, não cedam à facilidade da anestesia social. Bom, se a pequena reflexão ajudou em algo, deixem seu like, compartilhem e comentem quem é a imagem pública mais hipócrita de toda a pandemia aí embaixo. Até mais, pessoal!